Oi, pode sentar aí, fica à vontade, a gente vai fazer uma revisãozinha agora, é super rápido, especialmente para as pessoas que estão ouvindo meio picotado assim, se você não está ouvindo numa sequência, e é bom para a gente dar uma revisada, e se você também quiser depois utilizar como referência, né, é só você vir aqui, vai na descrição, vai estar tudo identificado certinho, se você quiser uma resposta específica, vai estar lá, é só ir até o tempo e vai ter explicação bem curta, bem rápida, tá? Então, é isso, fiquem com o episódio até o final, vai ter um convite especial para vocês, tá bom? Bom, então vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até aqui, que não é muita coisa, mas eu acho sempre válido, como é uma explicação às vezes meio extensa, às vezes meio complexa. Lutero ele fez um catecismo menor, que é um resumo, que é as respostas diretas e simples daquilo que o catecismo maior fala, né, das perguntas que ele quer responder. Enfim, catecismo menor do Dr. Martinho Lutero para os pastores e pregadores simples. Introdução. Muitos anos antes de Lutero se encarregar da tarefa, ele já havia sugerido a alguns de seus amigos que preparassem um catecismo para a instrução das crianças. Por fim, ele mesmo se comprometeu a preencher essa lacuna, impelido, especialmente, pelo espanto com a ignorância do povo que encontrou ao visitar as paróquias na Saxônia, Alemanha, no fim de 1528. Antes e depois dessa visita, como muitas vezes em anos anteriores, Lutero pregou em Wittenberg várias séries de sermões sobre os 10 mandamentos, o credo, Pai Nosso e os sacramentos, usando esses sermões como base para o preparo de seu catecismo maior. Em dezembro de 1528, enquanto Lutero ainda estava trabalhando no catecismo maior, começou também a escrever o catecismo menor. Concluídas as 5 partes originais, elas foram impressas em forma de cartazes e em meados de maio de 1529, o catecismo menor completo estava disponível em forma de livrete. Embora preparado simultaneamente e com a utilização do mesmo material, o catecismo menor não é uma condensação do catecismo maior, nem é o catecismo maior uma ampliação do catecismo menor. O tom é diferente, porque no catecismo menor não existe nenhum traço das polêmicas que são tratadas no catecismo maior. O público visado também era diferente, pois enquanto o catecismo menor foi redigido para o uso nos lares do povo simples, o catecismo maior estava dirigido particularmente ao clero. Então vamos ao texto. Ele é bem direto, ele já começa aqui. 1. A primeira parte, né, que a gente já falou, os 10 mandamentos. Como o chefe de família deve ensiná-los com simplicidade à sua casa. E é basicamente isso o propósito do catecismo menor, né, tipo, das pessoas leigas ensinarem umas às outras. O primeiro mandamento, você não deve ter outros deuses. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É isso, essa é a explicação. As outras explicações são um pouquinho maiores, mas nada muito demais. Bem diferente do maior, em que ele faz toda uma explicação. Mas ele vai dar essa resposta curta, e esse tema, devemos temer e amar a Deus, sempre vai se repetir nas explicações dos mandamentos, porque essa, de fato, é a proposta dos 10 mandamentos, que a gente deve temer e amar a Deus. E quando a gente não deve ter outros deuses, a gente expressa isso confiando nele acima de todas as coisas, de todos os deuses e de todas as coisas que podem se tornar deuses no nosso coração. Enfim, prosseguindo. O segundo mandamento, você não deve tomar o nome de seu Deus em vão. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus, de maneira que em seu nome não amaldiçoemos, juremos, pratiquemos a feitiçaria, mintamos ou enganemos. Pelo contrário, devemos invocar esse nome em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. O terceiro mandamento, você deve santificar o dia do descanso. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus, de maneira que não desprezemos a pregação e a palavra de Deus. Pelo contrário, devemos considerá-la santa e gostar de ouvi-la e estudá-la. Isso, claro, né, aplicação aos nossos dias, à igreja, né? Não a questão judaica do sábado, né, que seria o dia do descanso. Mas isso aí a gente já explorou bem no catecismo maior. O quarto mandamento, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus de maneira que não desprezemos nem irritemos nossos pais e superiores, também, né, os líderes civis. Pelo contrário, devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. O quinto mandamento, você não deve matar. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus de maneira que não causemos dano ou mal algum ao nosso próximo em sua vida. Pelo contrário, devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades da vida. O sexto mandamento, você não deve adulterar. O que significa isso? Resposta, devemos temer e amar a Deus de maneira que vivamos vida casta e decente em palavras e ações, e que cada qual ame e honre o seu próprio cônjuge.
O 7º mandamento: você não deve furtar. O que significa isso? Resposta: devemos temer e amar a Deus de maneira que não tiremos do nosso próximo seu dinheiro ou os seus bens, nem nos apoderemos deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos em geral. Pelo contrário, devemos ajudar o próximo a melhorar e a conservar os seus bens e o seu ganho. O 8º mandamento: você não deve dar falso testemunho contra o seu próximo. E o que significa isso? Resposta: devemos temer e amar a Deus de maneira que não mintamos com falsidade ao nosso próximo, não o traiamos, caluniemos ou difamemos. Pelo contrário, devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. O 9º mandamento: você não deve cobiçar a casa do seu próximo. E o que significa isso? Resposta: devemos temer e amar a Deus de maneira que não procuremos adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderemos dela sob a aparência de direito. Pelo contrário, devemos servir o próximo e ajudá-lo a manter o que é seu. E o último 10º mandamento: você não deve cobiçar a mulher do seu próximo, nem o seu empregado, nem a sua empregada, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. E o que significa isso? Resposta: devemos temer e amar a Deus de maneira que não venhamos a seduzir a mulher do próximo, nem lhe tiremos os seus empregados, nem nos apossemos do seu gado. Pelo contrário, devemos insistir com eles para que fiquem com ele e cumpram o seu dever. Aí agora ele vai fazer um apanhado geral sobre os mandamentos, as aplicações, né? Que diz Deus a respeito de todos esses mandamentos? Resposta: ele diz assim: eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que significa isso? Resposta: Deus ameaça castigar todos aqueles que transgridem estes mandamentos. Por isso, devemos temer a ira de Deus e não transgredir estes mandamentos. Mas ele promete graça e todo o bem aos que guardam estes mandamentos. Por isso, também devemos amar a Deus, confiar nele e, de boa vontade, agir de acordo com os seus mandamentos. E agora a segunda parte, para a gente terminar aqui, é rapidinho também. Como chefe de família, deve ensinar o credo com toda a simplicidade à sua casa. O primeiro artigo da criação, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o que significa isso? Resposta: creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. Ele me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Além disso, Deus me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa, filhos, campo, gado e todos os bens. Supre-me, abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Ele me protege contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo o mal. E tudo isso ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto certamente é verdade. Do segundo artigo, que é sobre a redenção. O artigo diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O que significa isso? Resposta: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Ele remiu a mim, ser humano perdido e condenado. Ele me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Ele fez tudo isso para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isto certamente é verdade. Por fim, terceiro artigo, da santificação. O artigo diz: creio no Espírito Santo, uma santa igreja cristã, a comunidade dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. O que significa isso? Resposta: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na fé verdadeira. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro, ele ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto certamente é verdade. Fim.
E aí, você chegou até aqui e tá gostando do que ouviu? Você tem interesse em aprender mais? Eu vou te fazer um convite muito especial. A partir da quarta-feira que vem, dia 9 de outubro, vai começar na minha congregação uma turma de instrução de catequese de fato oficial, básica, quanto às doutrinas luteranas. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, coloca no comentário ou pelo meu Instagram, @calebsauro. Se você tiver interesse em participar, vai acontecer toda quarta-feira. São 8 encontros, mais ou menos, das 20 horas às 21h30 pelo Google Meet. Então, se você tiver disponibilidade, você pode fazer esse cursinho. E aí, ao final, se você gostou e quiser se tornar um membro da Igreja Luterana, você pode. Mas se você não quiser também, fica o conhecimento e tá tudo certo. E é isso. Muito obrigado. Tenha um bom resto de dia aí. Que Deus abençoe.